você que tem entre 60 e 64 anos, que comemorou que poderia andar de trem, de ônibus da MTU, de trens da CPTM, com uma liminar que permitia a derrubada daquela retirada do benefício no transporte público, você tem motivos para se chatear, porque a liminar foi derrubada pela justiça, não é, Gabriele? É isso, Ronald. A partir do dia 1º de fevereiro, idosos, como você disse, de até 65 anos, voltam a ter que pagar passagens do metrô, da CPTM e de ônibus intermunicipais, que são da MTU. Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou uma decisão que mantinha a gratuidade do transporte público a idosos com mais de 60 anos no estado. Eu reforço no estado porque a nova decisão não vale para os ônibus da cidade de São Paulo, aqui da capital paulista. Isso porque o fim da gratuidade é alvo de uma outra ação que ainda vigora, de uma liminar do juiz Otávio Tiotti Tokuda, que ele é da 10ª Vara da Fazenda Pública e definiu definiu a proibição do corte do benefício do grupo de 60 a 65 anos. Só para a gente ter uma ideia, nos cálculos da SP Trans, 186 mil idosos perderiam a gratuidade no transporte público da capital com o decreto do prefeito Bruno Covas cancelando o benefício. Ronald. Ô Zaidan, a questão é... Vamos falar sobre medidas impopulares. A gente fez uma entrevista na semana passada falando aqui sobre a retirada de benefícios para quem faz uso de veículos para pessoas com necessidades especiais, né? Retirada de benefício do IPVA, entre outras coisas. E aí veio uma outra decisão para tirar a gratuidade de transporte público para pessoas idosas. Eu confesso a você, viu? Eu não sei o que essas pessoas imaginam, que tipo de benefício pode sair. Eu tô falando do ponto de vista da popularidade, né? O que isso causa exatamente naqueles que podem levar a postos maiores, aqueles que tomaram essas mesmas decisões. E até por isso, e sempre apostando no esquecimento, na memória curta, eles não falaram antes da eleição. O senhor João Dória e o senhor Bruno Covas não mencionaram esse assunto. O Covas não foi lá para o palanque dizer: se eleito, vou acabar com a gratuidade para idosos de 60 a 65 anos. Ele não falou isso. Não é? Assim como já havia a história do Plano São Paulo, que teve aquele endurecimento, tudo vermelho, no dia seguinte à eleição, logo depois daquela madrugada em que estavam ali centenas de pessoas, né, com os braços erguidos, o Covas, o Dória, festejando a vitória do Covas. Não disseram antes da eleição. Mas o Dória não disputou a eleição, não diretamente. Mas ele queria, é óbvio, a vitória do Covas. E não fez nenhum anúncio. Fizeram e assinaram conjuntamente o fim da gratuidade. IPVA, mesma coisa. Tudo depois da eleição. E o Covas tem uma experiência de um dia como gari, né? Teve. O Dória. Primeiro dia de trabalho na prefeitura. O Dória teve aquela experiência como gari. Mas ele deve saber que é exatamente a população mais pobre que viaja nos trens metropolitanos, nos ônibus metropolitanos ou municipais e que precisa. E não anda de ônibus por prazer, não é? Não anda por prazer. Anda porque precisa trabalhar, precisa ir para o hospital, precisa pagar alguma coisa e pega o trem, pega o ônibus. Mora longe do local de trabalho, mora longe de onde as coisas são resolvidas, nos bancos, etc. E precisa pegar o trem, precisa pegar o ônibus, não é? Então é claro que, mesmo com aquela experiência fantástica de um dia como gari, o Covas não tem, o Dória não tem noção do que é a vida dessas pessoas. Não é? Para ele, olha, nós temos aqui, isso está gerando um prejuízo de 600 milhões aos cofres públicos. Eles poderiam reduzir pela metade, 50%, os gastos da Alesp.
que gasta quase que a mesma coisa, não sei se um pouco mais, um pouco menos, que o Hospital das Clínicas, de orçamento anual. Mas é uma gastança, é uma festança, é carro, é viagem, é auxílio disso, auxílio daquilo, não é? É como Brasília, né? Auxílio creche, auxílio mudança, moradia, paletó, pagamos tudo, plano de saúde. Então, é uma festa com dinheiro público. Apartamentos, Mas aí vem, não, precisamos cortar aqui, né? Para esses velhinhos que precisam andar de ônibus e de trem. Eles não têm o helicóptero no pátio do palácio. Eles precisam andar de ônibus e de trem. Mas o juiz entendeu. Primeiro ele disse que não é ilegal. Essa é uma história, já que o estatuto prevê gratuidade para 65 anos para cima. Mas acatou a argumentação da gestão Dória de prejuízos de quase 600 milhões. Sinceramente, isso não é função de juiz. Ele não tem de olhar, não, olhando o aspecto econômico, financeiro, é como o Gilmar Mendes, quando rejeitou lá o relatório do Benjamin Herrmann, dizendo, não, isso aqui não será bom para a economia, né? Mais uma instabilidade política. Não cabe a ele. Ele tem de dizer o que a Constituição afirma, o que está no relatório. Está aqui a prova. Houve ilegalidade? Houve. Acabou. Mas eles não são apenas magistrados, né? Eles são quase monarcas de um Leviatã, que decidem tudo. Claro que no caso desse magistrado ainda cabe recurso, etc., mas acho muito difícil. E provavelmente o Covas na prefeitura vai pelo mesmo caminho, né? Então, é tirar um benefício fiscal para deficiente físico, é tirar a gratuidade para velhinho que precisa de ônibus e de trem, mas tudo depois da eleição. O Bruno Covas não foi ao palanque dizer se eleito, se reeleito, se eu permanecer na prefeitura, vou acabar com a gratuidade. Não falou. Isso que o Zaidan falou no final, só para fazer esse registro, para deixar bem claro. A gratuidade está valendo na cidade com base em liminar, em São Paulo, ainda. Capital. Está derrubada no Estado, ou seja, em tudo que diz respeito ao Estado, MTU, CPTM e metrô, mas o ônibus do dia a dia, que leva um contingente gigantesco de pessoas, nos deslocamentos mais distantes que se pode haver numa grande cidade, de 50, 60 quilômetros, esse pode cair a qualquer momento. E a prefeitura, evidentemente, está trabalhando para derrubar a liminar, que por enquanto faz valer a gratuidade para esse público. E olha só, Ronald e Zaidan, e a gente tem que fazer justiça para quem merece, né? Nesse ponto, eu pretendo ainda ficar muito tempo nos microfones até me aposentar, mas me aposentando, eu prefiro que seja em Paris. Porque a gente paga tanto, lá se paga tanto imposto, que quando você está aposentado, você já não tem que pagar mais nada, né? Porque Exato. O Estado banca você nesse sentido. É uma justiça para uma pessoa que em vida contribuiu tanto para um país, né? Assim como o jovem, ele tem um incentivo também para começar, como gratuidade em transporte, em metrô, etc e tal, para ele poder fazer a faculdade, concluir os estudos e render muito para fazer o país crescer. E nisso é a função do Estado. E aqui é o contrário. Quer dizer, quanto mais você pagou na sua vida, quanto mais você camelou na sua vida, aí você também, já que 60, 65 consideram, quem não vive o dia a dia árduo, né, que é moço, é jovem ainda, pode ser, eu espero que seja, eu espero que a expectativa de vida no Brasil suba cada vez mais. Só que, gente, e quem foi operário, quem trabalha, quem tem dor, não pode, isso não pode acontecer. É vergonhoso, é lamentável, é muito triste, Zaidan. E outra coisa, expectativa de vida, mesmo na cidade de São Paulo, ela é uma nos Jardins, na Faria Lima, e é outra no Capão. Expectativa de vida é outra. Pelo tipo de atendimento médico, pelos perigos da vida. Viver é perigoso, dizia João Guimarães Rosa. Principalmente em algumas regiões. E também em muitas cidades do Nordeste. E estados inteiros. Você pega a Paraíba, a expectativa de vida é muito diferente de algumas regiões de São Paulo, Rio e Brasília, onde você tem a maior renda per capita do país. Por que será? Por que será?